Vamos direto ao ponto, porque hoje a nossa análise foca num tema que é tão fascinante quanto bem um pouco assustador, para falar a verdade. É uma verdadeira ameaça invisível. A gente está falando de um patógeno impossível de ser visto a olho nu, mas com um poder de estrago absurdo no corpo humano. Para quem adora entender como esses micro-organismos interagem com a gente, gerando reações tão extremas, o que vamos ver aqui é simplesmente revelador. Certo, vamos mergulhar nisso. Como é possível que uma tarefa super rotineira, tipo varrer um galpão velho ou limpar aquele quarto que ficou fechado por meses, acabe desencadeando uma emergência médica brutal, levando até a falência múltipla de órgãos? Esse é exatamente o grande mistério que a gente vai desvendar agora, revelando toda a biologia por trás desse fenômeno incrível. E para solucionar esse mistério, o nosso roteiro passa por 5 passos rápidos. Primeiro, o que é o hantavírus? Depois, os mecanismos de transmissão, a resposta imune exacerbada, as síndromes clínicas ao redor do mundo e, para fechar, como funciona a progressão, o tratamento e a prevenção. Ponto número 1. Afinal, o que é o hantavírus? Olhando lá no microscópio, ele é um vírus de RNA da família Hantaviridae. Mas olha que detalhe estratégico. Ele tem um envelope lipídico, ou seja, uma capinha de gordura. E essa é literalmente a grande fraqueza dele. Isso significa que, fora do corpo, ele é super vulnerável. Sabe aquele detergente comum ou a água sanitária que a gente tem em casa? Pois é, são perfeitos para derreter essa capa de gordura e inativar a ameaça na mesma hora. E de onde ele surge? A resposta está na natureza, mais especificamente nos roedores. Estamos falando da família Muridae, com destaque para subfamílias Sigmodontinae aqui nas Américas e Murinae na Eurásia. E a grande ironia biológica da coisa toda é que esses bichos são portadores crônicos, mas totalmente assintomáticos. Acredita nisso? Os próprios roedores que carregam e espalham o vírus nunca ficam doentes. Eles vivem de boa, enquanto abrigam um agente que pode ser letal para nós. O que nos leva ao ponto 2, os mecanismos de transmissão. E aqui a gente responde aquela pergunta do início sobre a poeira. A principal via de contágio é justamente a inalação de aerosóis. Funciona assim. O roedor elimina o vírus na urina, nas fezes e na saliva. Quando esse material seca no ambiente, as partículas virais sobem e ficam suspensas no ar, formando uma poeira invisível super fácil de inalar. Pegar por contato direto, tipo uma mordida, é muito raro. Mas tem uma exceção fascinante e assustadora: a transmissão de pessoa para pessoa. Isso quase nunca acontece no mundo, mas existe uma cepa específica documentada praticamente só aqui na América do Sul, o vírus Andes, que é capaz dessa proeza. Entrando agora no ponto 3, a resposta imune exacerbada. Então, o ponto crucial é este. O vírus, por si só, não é o grande destruidor dos nossos tecidos. Ao contrário de outros agentes que atacam e matam as células diretamente, o problema com o hantavírus é, na verdade, uma baita autossabotagem. O dano estrutural severo não vem do vírus, mas de uma reação extrema e desproporcional do nosso próprio sistema imunológico. É como se o corpo identificasse o invasor e, na pressa de se defender, acionasse um sistema de segurança tão violento que acaba destruindo a própria infraestrutura. O processo segue 3 passos bem claros. Primeiro, a infecção endotelial. O vírus se aloja nas células que revestem os vasos sanguíneos. No segundo passo, soa o alarme. Ocorre uma ativação brutal das células de defesa, gerando o que a gente chama de tempestade de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6 e o TNF-alfa. E o terceiro passo é a consequência fatal dessa tempestade. A permeabilidade vascular aumenta drasticamente. Em outras palavras, os capilares começam a vazar. O plasma simplesmente escapa de dentro dos vasos sanguíneos direto para os tecidos do corpo. Isso nos traz ao ponto 4, as síndromes clínicas globais. E isso ilustra brilhantemente uma das características mais singulares dessa família viral: a mudança extrema dependendo da geografia. É o mesmo grupo de vírus atacando órgãos completamente diferentes dependendo da região do planeta. Nas Américas, temos a síndrome pulmonar por hantavírus, a SPH. O alvo são os pulmões, onde o plasma vaza e inunda os alvéolos. Já na Eurásia, a história é a febre hemorrágica com síndrome renal. O alvo principal muda para os rins, e o dano vascular causa insuficiência renal aguda. O mecanismo de vazar plasma é exatamente o mesmo, mas o órgão atingido é totalmente diferente. Agora, prestem atenção neste número: 35 a 40%. Essa é a taxa de mortalidade da síndrome pulmonar por hantavírus aqui nas Américas. É um indicativo severo e assustador de quão grave o acúmulo de fluidos nos pulmões pode se tornar em pouquíssimo tempo. E finalmente chegamos ao nosso último ponto: progressão, tratamento e prevenção. A linha do tempo dessa doença é super enganadora. Tudo começa bem devagar.
Na fase prodrômica, que dura de 3 a 6 dias, aparecem febre, dores no corpo, tosse seca. Super fácil de confundir com uma gripe boba ou até dengue. Mas aí, bum! Início súbito. A coisa acelera de uma vez só. Entra a fase cardiopulmonar, falta de ar imediata, taquicardia, hipoxemia rápida, o plasma inunda os pulmões causando insuficiência respiratória severa e choque cardiogênico. É uma corrida desesperada contra o tempo até a fase de convalescência, onde ocorre recuperação gradual ou, infelizmente, um óbito super rápido por falência múltipla de órgãos. Agora, o que é realmente interessante nessa parte é que a medicina não tem um remédio mágico para isso. Não existe uma terapia antiviral específica. A sobrevivência se resume puramente ao suporte intensivo. É uma batalha mecânica. O paciente fica ligado a máquinas, monitoramento rigoroso de pressão, ventilação mecânica e, naqueles casos extremos de choque refratário, usa-se a ECMO, que funciona como um pulmão artificial. É a tecnologia literalmente mantendo o corpo funcionando até que o próprio organismo consiga frear aquela tempestade inflamatória. E já que o tratamento é só suporte vital, a nossa melhor estratégia, sem dúvida alguma, é a prevenção. Tudo gira em torno de bloquear aquele aerossol. Então as regras são claras: erradicar roedores e vedar qualquer fresta. Usar máscara N95 ou PFF2 sempre que entrar em galpão fechado para limpar. E a regra de ouro: umedecer o ambiente com água sanitária antes de varrer. Aquilo destrói a capinha de gordura do vírus que comentamos no começo e, o mais importante, não deixa a poeira contaminada levantar. Entender o hantavírus força a gente a reconhecer como é fina a linha entre os ecossistemas selvagens e a saúde humana. Saber que uma simples poeira num quarto fechado guarda segredos biológicos tão complexos deixa uma reflexão no ar. Com a constante expansão humana sobre a natureza, que outras ameaças invisíveis e adaptáveis não estão por aí, silenciosas na poeira, só esperando alguém abrir a porta.